Agora vamos para a terceira e última parte do vídeo sobre réu. 12. Artigo 2º, inciso 4º e parágrafo 3º. A definição de RCL que o réu demonstra. Artigo 2º, inciso 4º, LRF. Receita corrente líquida. Somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos a. Na União, b. Nos Estados, c. Na União, nos Estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social, e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Artigo 2º, parágrafo 3º, LRF. A receita corrente líquida será apurada somando-se às receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Artigo 53, inciso 1º, LRF. Acompanharão o relatório resumido demonstrativos relativos a: inciso 1º, apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso 4º do artigo 2º, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício. Vamos lá. A remissão explícita. O artigo 53, inciso 1º, não deixa dúvida. O demonstrativo de RCL que acompanha o réu deve seguir exatamente a forma definida no inciso 4 do artigo 2º. Entender o artigo 2º, inciso 4, é condição para entender o que o réu demonstra nesse item e, consequentemente, para qualquer cálculo de limites da LRF que tome a RCL como base. A metodologia dos 12 meses corridos. O parágrafo 3º do artigo 2º determina que a RCL é calculada como a soma dos últimos 12 meses, não o acumulado do exercício fiscal. Isso significa que o demonstrativo de RCL no réu de fevereiro, por exemplo, soma março do ano anterior até fevereiro do atual. Esse método suaviza sazonalidades e é fundamental para comparar a RCL com os limites de pessoal, dívida e outras exigências da LRF. RCL como régua universal da LRF. A RCL é a variável mais importante da LRF. Praticamente todos os limites da lei são expressos em percentual dela. O demonstrativo de RCL no réu não é apenas informação, é o denominador de toda a gestão fiscal do ente, publicado bimestralmente para que todos saibam qual é a régua vigente. 13. Artigo 50, 4º e 6º. A escrituração que alimenta os demonstrativos do réu. Artigo 50, 4º, LRF. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. Artigo 50, 6º, LRF. A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. Artigo 53, 2º, LRF. Acompanharão o relatório resumido demonstrativos relativos a: segundo, receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso 4º do artigo 50. Artigo 53, 1º, 3º, LRF. O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos. Terceiro, da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes. A fonte contábil dos demonstrativos do réu. O artigo 50 regula como as contas públicas devem ser escrituradas e 2 de seus incisos são explicitamente a base dos demonstrativos que acompanham o réu. Não se trata de coincidência. O artigo 53 remete textualmente ao
inciso 4 do artigo 50, ao exigir o demonstrativo previdenciário. Previdência em demonstrativos separados. Artigo 54, artigo 53, 2. A exigência de que receitas e despesas previdenciárias tenham demonstrativos específicos, artigo 54, é o fundamento contábil do demonstrativo previdenciário que acompanha o réu em todos os bimestres, artigo 53, 2. A escrituração segregada vem primeiro, o relatório público vem depois. Variação patrimonial e alienação de ativos. Artigo 50, 6º, artigo 53, parágrafo 1º, 3º. O mesmo raciocínio vale para o demonstrativo de variação patrimonial exclusivo do 6º bimestre. O artigo 50, 6º, exige que a escrituração contábil destaque a origem e o destino dos recursos de alienação de ativos. O artigo 53, parágrafo 1º, 3º, traduz essa exigência contábil em informação pública obrigatória no réu de encerramento do exercício. 14. Artigo 65, parágrafo 2º, inciso 2º. O réu sobrevive à calamidade pública. Artigo 65, parágrafo 1º da LRF, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos incisos 1 e 2 do caput, e serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para a. Contratação e aditamento de operações de crédito, b. Concessão de garantias, c. Contratação entre entes da Federação, d. Recebimento de transferências voluntárias. Artigo 65, parágrafo 2º, inciso 2º, da LRF. O disposto no parágrafo 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública, segundo, não afasta as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização. Vamos entender melhor. O que a calamidade suspende e o que não suspende? Em situação de calamidade pública reconhecida pelo Congresso, a LRF é bastante generosa. Suspende prazos, dispensa o atingimento de resultados fiscais, libera operações de crédito sem as restrições normais. Porém, o parágrafo 2º, inciso 2º, traça uma linha clara. As obrigações de transparência, controle e fiscalização permanecem intactas. O réu é inegociável. Como o réu está inserido no capítulo 9º da LRF, da transparência, controle e fiscalização, ele está protegido por esse dispositivo. Mesmo durante uma pandemia ou outra calamidade de grande porte, o ente continua obrigado a publicar o relatório bimestralmente, com todos os seus demonstrativos.